educativa e cultural Amazônia Viva. Nossa missão: assistir e educar para crescer. Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Amazônia Viva. E a hora certa: 7h59. Programa Hora da Reforma. Um programa da Igreja Reformada do Pará. A Igreja Reformada sempre se reformando. Endereço: Travessa Francisco Monteiro 419, bairro de Canudos. Apresentadores: Pastor Américo Menezes e Presbítero Bosco Galvão. E com a Emiliane, nessa noite, nós temos intérprete de Libras. Então, os surdos que estão acompanhando aí a transmissão pelo Facebook da rádio, hoje eles podem acompanhar, que eles vão poder ver toda a programação do programa Hora da Reforma. Muito boa noite. Pastor Américo está aqui. Dê uma palavrinha, pastor. Boa noite, irmãos. É com imenso prazer que nós voltamos mais uma segunda-feira, hoje, segundo dia do nosso programa A Hora da Reforma, programa da Igreja Reformada do Pará. Estamos ali na Travessa Francisco Monteiro 419, bairro de Canudos. Boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Você que está ligado, compartilhe com as pessoas que você conhece, alguém que você sabe que precisa ouvir uma palavra da parte de Deus, ser abençoado esta noite. Que o Senhor seja glorificado por meio das nossas vidas. Nós queremos louvar ao Senhor, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos de louvor e vamos ouvir então o cântico Jesus é o caminho. Solte aí, irmão Mauro. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas obras maiores fará. Sim, mas verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e manifestarei.
Estamos apresentando o programa Hora da Reforma. Apresentadores Pastor Américo Menezes e Presbítero Bosco Galvão. Estamos de volta, louvado seja o Senhor. Estamos alegres por esta noite, onde nós estamos aqui com o intuito de engrandecer o nome do Senhor, louvar o nome do Senhor e levar a palavra de Deus de forma fiel aos lares. Você que está nos ouvindo, seja bem-vindo, boa noite. Você que está no carro, voltando do trabalho ou indo para o trabalho, você que está no hospital, nós queremos que o Senhor alcance a sua vida, que você seja abençoado pela palavra do Senhor. Este programa existe e é um programa da Igreja Reformada do Pará, e queremos agradecer a todos os irmãos que fazem parte da igreja, que cooperam na obra do Senhor. Que o Senhor abençoe grandemente, multiplique todas as bênçãos sobre a sua vida. Eu quero mandar um abraço para minha esposa, Fernanda, meus filhos, Mateus Américo, Amanda Raquel, Ana Laura. Em especial, quero mandar um abraço hoje para o meu cunhado, João Ribeiro, que está aniversariando. Que Deus abençoe, João, a tua vida. Que o Senhor te dê longos anos de vida, meu irmão. Que bênção, que Deus abençoe o João, que está completando mais um ano de vida. A Igreja Reformada do Pará, amados ouvintes, nós estamos, como o pastor Américo já relatou, nós estamos localizados aqui na Travessa Francisco Monteiro, número 419, no bairro de Canudos. Nós temos programação aos domingos, ao domingo pela manhã, às 9 horas, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Nós começamos, na verdade, às 8h40 com oração, e a partir das 9 horas nós dividimos em classe e aprendemos ali nas classes dos homens, das mulheres, das crianças, e logo após as classes nós somos abençoados com a pregação da palavra do Senhor, com o ensino da palavra. Então você é o nosso convidado, você que nos ouve está convidado para participar da Escola Bíblica Dominical. À noite, às 18 horas ao domingo também, nós nos reunimos para o culto solene, o culto que oferecemos a Deus com alegria, com gratidão, com temor, porque o nosso Deus é poderoso, é santo, é fiel e Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Então você pode fazer uma visita aos domingos, pela manhã ou à tarde, às 18 horas. Às quintas-feiras nós temos reunião de oração, às 19 horas. Então você pode participar, você pode ir à igreja e orar ao Senhor, porque Ele ouve nossas orações. E nas sextas-feiras nós temos uma reunião voltada para os surdos. Então você que conhece, você que tem um familiar surdo, você que tem um amigo surdo, você pode direcionar, convidar ele para a igreja na sexta-feira, às 19 horas, que nós temos um projeto, um trabalho voltado somente para as pessoas surdas, onde a palavra de Deus é pregada na Libras, na língua brasileira de sinais. Então, você que conhece alguém surdo, convide, leve ele até a Igreja Reformada do Pará, na Francisco Monteiro 419. Nós também temos 2 outros lugares onde temos um trabalho da Igreja Reformada do Pará. As pessoas de Garapeaçu que estão nos ouvindo, nós temos uma congregação da nossa igreja aí em Garapeaçu. O endereço da congregação, ela fica localizada na rua João Monete, 631, no bairro da Samalmeira. Lá o pastor Marcos Sena dirige a igreja. Então lá nós temos reuniões aos domingos, às 10 horas da manhã. Você está convidado. E o pessoal aí de Ananindeua, o pessoal que está ligado aí aqui da região metropolitana, nós temos também em Ananindeua um ponto de pregação. O pastor Andrei Santos é o responsável ali naquele lugar. Ele está localizado na rua 2 de junho, na casa 4, o Conjunto Imperial. Então lá em Ananindeua nós temos trabalho às quartas-feiras. Você pode se dirigir até esse local às 19 horas e você vai ouvir a palavra do Senhor sendo pregada. E também aos domingos à noite, às 18h15. Também o pastor André estará lá dirigindo esse culto para a glória do Senhor. Então vocês que nos ouvem, vocês estão convidados a participar de uma dessas igrejas, de uma dessas congregações, e assim louvar e adorar o Senhor Deus. Deus tem abençoado o trabalho, graças a Deus. Estamos com esses
pontos de pregação também, congregação. Eu quero aqui mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando no Facebook, Bruno Borges, o irmão Gilberto, forte abraço. Fernando Gomes está sendo um ouvinte assíduo. Segunda-feira ele estava aqui, está aqui conosco. Pastor Targino, lá da Congregação Reformada de Monte Alegre, Olha que está legal. acompanhando aqui. Um forte abraço, pastor Targino. É bom ver o senhor aqui. Um abraço para a irmã Rose também. Pastor Paulo dos Santos, da Igreja Batista lá da Cremação. Estudou comigo no seminário. Também está acompanhando aqui. Um abraço para a irmã Márcia, Marília, professor Rui. Que todos sejam bem-vindos. A irmã Solange Pinheiro também está acompanhando. É tua sogra, né, Bosco? Isso, é lá minha nos sogra. Estados Unidos. Então a Amazônia Viva está sendo, irmão Mauro, acompanhada lá nos Estados Unidos. Forte abraço para os irmãos lá nos Estados Unidos. A irmã Eliane, o Juan, seu esposo. Elaine, desculpa. Forte abraço para vocês. Que Deus seja louvado. Estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor. Vamos mais uma vez de louvor. Vamos ouvir a palavra de Deus cantada. Enquanto isso, você adora ao Senhor. Daqui a pouco nós vamos estar orando e ouvindo a palavra do Senhor. Fique ligado aí na nossa programação. Vamos ouvir Salmo 11. Refúgio está em Deus. Como podes me dizer qual ave foge ao monte seu? Assim fujas também. Pois eis que os ímpios vão, tem já pronto o arco à mão, para as ocultas disparar nos justos de coração. Quando há destruição, fundamentos já não são. Que pode o justo fazer então, se nesta vil condição? No templo está o Senhor, tem nos céus o trono seu. Seus olhos sondam com atenção os filhos dos homens vê. E ao justo aprova Deus, mas odeia ao homem mau. E aquele que violência faz, Deus o abomina já. Javé fará chover fogo e enxofre sobre os maus, e vento abrasador será a taça que lhes dará. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Estamos apresentando o programa Hora da Reforma. Apresentadores Pastor Américo Menezes e Presbítero Bosco Galvão. Louvado seja o Senhor, nós estamos alegres nesta noite, tendo a oportunidade de compartilhar com vocês
da Palavra do Senhor. Nós somos o programa Hora da Reforma, da Igreja Reformada do Pará. E chegou o momento de nós orarmos. Nós queremos que você agora se conecte com Deus, onde você estiver, no carro. Se você puder parar para orar, ore. Se você não puder parar, ore a si mesmo, de olho aberto, dirigindo seu carro. Busque a presença do Senhor. Você em casa que tem experimentado alguma aflição, tem passado por momentos de provação, saiba que o nosso Deus é o Deus Emanuel, Ele se faz presente. A Bíblia diz que Jesus é um homem de dores, Ele sabe o que é padecer. E essa é a certeza que nós temos, nós podemos nos aproximar dEle, na certeza de que Ele ouve as nossas orações quando nós oramos de acordo com a sua vontade. O nosso Deus é um Deus gracioso, bondoso, é um Deus que se preocupa com as nossas mazelas aqui. Ele está disposto a nos abençoar. Então, conecte a sua mente agora com o Senhor, o seu coração. Você que está na cozinha, no quarto, na sala, você que está no hospital, você que tem passado por lutas, apresente ao Senhor. Nós vamos orar nesse momento, pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida. Momento da oração do programa Hora da Reforma. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua grandeza. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus eterno, todo-poderoso. A tua palavra diz que o Senhor volta os teus olhos para o teu povo de modo especial. E nesse momento, Senhor, nós te agradecemos pelo dia que se passou, pelo trabalho que o Senhor nos deu. Nos lembramos agora das pessoas, Senhor, que têm necessidade de emprego, as pessoas que estão enfermas, os irmãos, os ouvintes que têm experimentado lutas, adversidades, as intempéries da vida têm acometido os seus lares. Nós nos achegamos ao trono da tua graça, Senhor, com a fé que o Senhor mesmo nos deu. E nós oramos a Ti, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Senhor bendito, implorando ao Senhor que o Senhor venha ao encontro das necessidades dos ouvintes. Nós temos a revelação da Tua vontade, Senhor. Temos a narrativa dos evangelhos, onde nós vimos pessoas enfermas, pessoas possessas, pessoas entristecidas. Algumas delas tinham gastado seu tempo, seu dinheiro em recursos deste mundo sem obter sucesso, mas foram até a presença do Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, e receberam dele a dádiva, a bênção que só Ele pode dar. Assim nós nos apresentamos, Senhor, diante de Ti, como pessoas necessitadas, pessoas que não têm o que oferecer ao Senhor, mas como indigentes nós nos aproximamos de Ti, Senhor, e pedimos, imploramos humildemente que o Senhor faça um milagre, que o Senhor venha com cura nesse momento, que o Senhor venha com alegria, com paz, com segurança, que o Senhor venha levantar aqueles que por algum motivo têm caído, Senhor. Pega na mão deles, levanta-os, Senhor. Aqueles que estão afastados dos teus caminhos, que o Senhor os traga de volta, que o teu Espírito Santo trabalhe poderosamente na vida deles, e que eles possam trazer à memória tudo aquilo que eles ouviram acerca do Senhor no tempo em que estiveram nos teus caminhos, frequentando a igreja. Que o Senhor os resgate, que o Senhor traga de volta a alegria da salvação. Eu peço também, Senhor, em favor daqueles que estão entristecidos, que estão em pensamentos dúbios, aqueles que têm vacilado na sua caminhada, aqueles que estão enfraquecidos, que o Senhor venha fortalecê-los. Aqueles que estão em dúvidas, Senhor, que ainda não têm entendido o Teu plano, não conseguem compreender a Tua maravilhosa providência na vida deles, Te revela, Senhor, a eles por meio da Tua palavra. E nós pedimos, Senhor, que Tu nos dê força a todos nós para amarmos ao Senhor, amando a Tua palavra. Nós queremos ler mais, Senhor, da Tua palavra, nós queremos sentir mais da Tua presença e queremos que o Senhor nos use como instrumentos valiosos nas Tuas mãos, para que pessoas, Senhor, que não Te conhecem, venham a entender o plano da salvação e venham a se render aos pés do Senhor Jesus Cristo, aquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Nós Te pedimos, Pai, isso, crendo não na força do nosso braço, não na intelectualidade nossa,
Não, Senhor, porque temos sabedoria própria, peculiar, pelo contrário, mas porque Tu és, Senhor, aquele que abençoa pessoas do alto. Tu és aquele que a Bíblia apresenta, Senhor, como alguém que presenteia filhos, alguém que olha para as necessidades dos seus filhos. Nós cremos, Senhor, que Tu és o Pai das luzes, de onde vem toda sorte de bênção. O Senhor habita nas regiões celestiais, está sentado no alto e sublime trono, e a Ti rendemos a glória, o louvor. Continua conosco, Senhor, nós Te louvamos por este momento. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Em Belém, a hora certa, 8h21. Vamos agora, acabamos de orar, e vamos continuar nesse espírito de oração, louvando ao Senhor com o louvor Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, para sempre. Estamos apresentando o programa Hora da Reforma. Apresentadores Pastor Américo Menezes e Presbítero Bosco Galvão. Boa noite, hoje é segunda-feira, 13 de novembro, são exatamente 8h25 da noite. Eu quero mandar abraço para as pessoas aqui, os irmãos que estão acompanhando o programa Hora da Reforma pelo Facebook. Eu estou vendo aqui o Aelso, um amigo que cresceu comigo ali na Maré Guiar,
Um abraço aí a Elcio. Deus abençoe você, a sua família. Os irmãos da igreja, a Alessandra Pinto, a Zila, a Marília, o pastor Andrei está ligado aqui acompanhando o programa. E nós chegamos agora no momento da palavra. Nós vamos ler a palavra do Senhor e vamos ouvir a voz do Senhor. Então eu peço aos irmãos para que peguem a sua Bíblia, para que possam acompanhar o texto, porque chegou o momento, hora da palavra. Momento da palavra no programa Hora da Reforma. Boa noite, irmãos. Eu gostaria de ler com vocês no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32. São apenas 2 versículos que nós vamos meditar nesta noite. Aqueles que podem pegar a sua Bíblia, por favor, aqueles que não estão podendo nesse momento, possam acompanhar e ouvir e acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Diz assim, João capítulo 8, versículo 31 e 32, diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Para que a gente possa entender aqui o contexto dessa mensagem, o contexto desse texto, Jesus ele está ensinando no templo, ele está ensinando os judeus ali no templo, e ele fala que ele é a luz do mundo. Quem segue ele não anda em treva, mas tem a luz da vida. O Senhor está ensinando ali no templo. E um dos ensinamentos de Jesus também, ele traz o contraste que há entre Jesus e a humanidade, as pessoas que ali estavam. Ele é do alto e as pessoas são daqui de baixo. Ele não é desse mundo e as pessoas são desse mundo. Então ele está ensinando que as pessoas, elas vão perecer, elas irão morrer. Elas precisam de luz, elas precisam de um Salvador. E Jesus era esse Salvador. E a Bíblia diz que muitos ali que estavam, eles creram em Jesus. Muitos que estavam ali naquele lugar, creram no Senhor Jesus. Mas não basta somente crer no Senhor Jesus. Nós acabamos de ler a palavra de Deus que diz que se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente os meus discípulos. Eu lembro vocês, tem uma parábola que o próprio Senhor Jesus, ele fez em Mateus capítulo 13, nós podemos ver essa parábola, que é a parábola do semeador. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear, e ele lançou as sementes. E algumas sementes caíram à beira do caminho, outras caíram em solo rochoso, outras caíram em um solo espinhoso, e outras caíram em terra boa. Essas 4 formas aqui, esses 4 solos, significam que eram pessoas, eram corações que ouviam a palavra de Deus. A semente era a palavra de Deus. E assim como esses judeus aqui que creram no Senhor Jesus, as pessoas que recebem a palavra e elas recebem com alegria, elas recebem e creem nesse texto, nessa palavra que é pregada, isso não é único, não precisa ser somente isso. A gente precisa crer no Senhor Jesus, mas a gente precisa guardar a palavra do Senhor. Nós precisamos entender a palavra de Deus, nós precisamos conhecer o Senhor, porque Ele é quem liberta, Ele é a verdade que liberta. Ele diz, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente os meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então, existe uma verdade, existe um único caminho. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde há muito relativismo. As pessoas relativizam a verdade. Não existem para muitas pessoas mais o que é certo e o que é errado. Tudo é permitido. Mas a palavra do Senhor é diferente.
A palavra do Senhor, ela direciona o caminho, ela mostra o caminho, ela mostra quem é a verdade, quem é a luz, e ela mostra que existe o pecado e existe o que é certo e o que é errado. Então, essas pessoas, elas entenderam a pregação do Senhor, o ensino do Senhor, elas creram, a Bíblia diz que elas creram em Jesus, mas, infelizmente, elas não guardaram a palavra, elas não confiaram plenamente no Senhor, porque nós vamos ver, se você depois continuar a ler esses versículos que continuam esse texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver que as pessoas acabaram querendo matar o Senhor Jesus. Essas mesmas pessoas que a Bíblia diz que creram nele, depois pegaram em pedras para apedrejar o nosso Senhor Jesus. E os discípulos de Cristo, os discípulos do Senhor verdadeiros, são aqueles que permanecem na palavra do Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor. Jesus, ele diz aqui para essas pessoas que criam nele, que creram nele, que eles precisavam permanecer, eles precisavam confiar no Senhor Jesus. Mas eles confiaram em outras coisas, eles confiavam na sua nacionalidade, eles confiavam na sua ascendência, porque eles eram filhos de Abraão, então eles achavam que isso era suficiente para que eles fossem aceitos por Deus. Então, eu quero aplicar aqui para você que está ouvindo o programa. Nós não podemos ter a nossa confiança em nada nesse mundo que não seja o nosso Senhor. Se a nossa confiança está no nosso emprego, se a nossa confiança está num sistema político, numa nação, ou qualquer que seja, se essa for a nossa confiança, nós estamos destinados à ruína, nós estamos destinados ao fracasso, porque a nossa confiança que vai nos levar a uma vida de santidade, a uma vida que agrada ao Senhor, é confiar somente no Senhor Jesus. E essas pessoas, após Jesus falar que eles precisavam permanecer na palavra, para que eles pudessem conhecer a verdade, que essa verdade os libertassem, eles falaram: por que nós nunca fomos escravos de ninguém? Como você pode dizer que seremos livres? É isso que nós vemos no versículo 33. Então, os judeus aqui, eles até mentiram para o Senhor Jesus, falando que eles nunca haviam sido escravos de ninguém. Nós conhecemos a palavra do Senhor e a Bíblia, ela mostra que o povo de Israel, eles foram levados cativeiros durante pelo menos 3 ocasiões. Durante 3 ocasiões, o povo de Israel saiu das suas terras, eles foram levados cativos, eles foram escravizados por outras nações. É o caso do Egito. Egito escravizou o povo de Israel, a Assíria escravizou também o povo de Israel e a Babilônia. Então, quando eles dizem nós jamais fomos escravos de ninguém, eles estavam mentindo, porque o povo de Israel, eles foram levados cativos, eles foram escravos no passado. Mas o nosso Senhor Jesus, ele não estava nem se referindo, quando ele diz que a verdade os libertaria, não estava se referindo a uma escravidão de um outro país. Nós hoje temos alguns casos de guerra, né? A Palestina, Israel, tem lá o caso da Rússia com a Ucrânia. Então, a libertação que o Senhor Jesus estava se referindo não era uma libertação de um exército inimigo, de uma nação mais poderosa. Não era esse tipo de libertação que o Senhor estava se referindo, mas de uma libertação de um inimigo mais ferrenho, mais forte e mais perverso, que é o pecado. Jesus, ele estava prometendo aos seus discípulos, aqueles que guardassem a sua palavra verdadeiramente, eles conheceriam a verdade e a verdade os libertaria, não de um exército inimigo, mas libertaria do pecado, desse mal que toda a humanidade sofre. O pastor Américo está aqui comigo e eu gostaria que ele falasse conosco sobre o pecado, sobre qual o conceito de pecado.
o que significa isso? As pessoas que estão ouvindo e talvez não entendam o que é o pecado, qual o conceito, o que isso significa para mim na vida prática, para os nossos ouvintes que estão acompanhando o programa. Eu quero começar dizendo que o pecado é coisa séria. Biblicamente falando, pecado consiste na desobediência à vontade de Deus revelada. Então nós pecamos e não há quem não peque. A palavra de Deus que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem busque a Deus. Todos nascem nessa natureza pecaminosa como descendentes naturais de Adão e Eva. Biblicamente falando, pecado, eu estava dizendo, é desobediência à vontade de Deus. É quando nós pecamos quando Deus ordena que nós façamos algo. Por exemplo, nós devemos honrar pai e mãe, nós devemos respeitar as autoridades, sejam elas do lar, sejam elas civis, sejam elas religiosas. A Bíblia diz que nós devemos honra às autoridades constituídas por Deus. Nós devemos amar os nossos cônjuges, devemos ser fiéis a ele, devemos amar o nosso próximo e assim por diante. Então, quando nós deixamos de fazer o que Deus ordena, nós pecamos. Do mesmo modo, nós pecamos quando nós fazemos algo que Deus condena, que Deus diz que nós não devemos fazer. E eu gosto de usar o conceito de pecado de uma forma bem simples. Pecar é errar o alvo, porque Deus nos criou com um propósito. O Senhor nos criou com o propósito, em primeiro lugar, de glorificá-lo, de usufruir dele para todo sempre. A palavra de Deus diz, quer comemos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Então, quando nós fazemos algo que não glorifica a Deus, que não exalta o nome de Deus, que não reflete a imagem de Deus, assim nós pecamos. Então, pecado, eu dizia, é coisa séria. E pecado todos cometem. É por isso que Jesus disse que era necessário conhecer a verdade, e a verdade então libertaria as pessoas, como muito bem você falou, presbítero Bosco, ele se referia ao pecado, à escravidão do pecado, porque todos aqueles que não se voltam a Cristo, eles se tornam escravos do pecado. Muito bom, pastor. Nós entendemos aí que o pecado é quando nós erramos o alvo, de forma simples. Deus ele nos ordena algo e nós desobedecemos, nós falhamos, nós erramos o alvo. Mas quando foi, pastor Américo, que surgiu o pecado? Como foi que se deu para que o pecado viesse ao mundo e tornasse o homem tão escravo como nós vimos que ele é? A origem do pecado, na verdade, se dá nos céus, né? Quando um anjo de luz, ele se rebela contra o Deus que o havia criado. Esse anjo de luz, ele cai da sua condição de anjo iluminado e ele se torna então Satanás, ou diabo, inimigo de Deus, inimigo de tudo aquilo que Deus faz. Essa é a origem do pecado. Então essa origem, ela aconteceu de fato nos céus. Mas quando nós nos referimos à humanidade, não é este mundo no qual nós vivemos, a Bíblia nos revela logo no primeiro livro, que é em Gênesis. A origem do pecado no mundo ocorreu no Jardim do Éden ainda. O Senhor Deus havia criado esse mundo de forma habitável, de forma linda, não havia nenhum defeito, e Deus então quis criar um homem e uma mulher, Adão e Eva, os nossos primeiros pais. E o Senhor deu ordem a eles, deu mandamento a eles. O Senhor ordenou que eles o obedecessem. O Senhor colocou várias árvores naquele jardim, e havia uma árvore, diz a Bíblia, do conhecimento do bem e do mal. Daquela árvore, aqueles homens não poderiam comer nem o fruto, né? Os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Mas a Bíblia diz que eles desobedeceram. E a partir dali houve o caos,
houve todo tipo de problema. Se você não sabe, ouvinte, a razão de toda a mazela neste mundo não é falta de educação, não é falta de recursos financeiros, até mesmo porque pessoas ricas pecam. Pessoas que têm graus altos de estudo também pecam. A razão de todos os males é exatamente o pecado. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, desobedeceram a Deus e trouxeram, como representantes de toda a humanidade, maldição sobre todos os homens. E essa foi a origem do pecado, então. E essa maldição, ela não é vista hoje apenas sobre a vida dos homens, dos seres humanos, mas também na própria criação. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a criação geme juntamente com os seres humanos, porque todos nós almejamos, desejamos e ansiamos o resgate. Essa é a notícia boa do Evangelho, não é? Que o Deus Todo-Poderoso, ele nos dá possibilidades de mudança. Mas, sem querer fugir da pergunta, a origem do pecado, né, no ser humano começou ali na queda dos nossos pais Adão e Eva, de acordo com o livro de Gênesis. Tá certo, pastor. Nós vimos aí o conceito de pecado, nós vimos que o pecado é errar o alvo, é desobedecer uma ordem que o Senhor Deus dá. E nós vimos, acabamos de ouvir aí sobre a origem do pecado, exatamente o que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedeceram uma ordem do Senhor, e assim deu origem ao pecado da humanidade, já que o Senhor pontuou de forma bem clara que também o pecado ocorreu nos céus também, quando o anjo de luz se rebelou contra o Senhor. Agora, pastor Américo, quais são as consequências de alguém que vive cometendo pecado, que não conhece a Deus, não conhece a lei do Senhor, ou conhece, mas desobedece essa lei constantemente e não se arrepende dos seus pecados? Qual a consequência para a vida do ser humano, para a vida de uma pessoa? A Bíblia diz que não há quem não peque, né? Aquele que disser que não peca é mentiroso. Todos nós estamos aquém da vontade revelada da palavra de Deus, presente nas páginas da Bíblia Sagrada. Todos nós pecamos, erramos contra o Senhor. Mas existem aqueles pecadores que reconhecem a sua condição e que buscam a face de Deus, que constantemente choram por causa da sua condição pecaminosa. É o nosso caso, né? Nós que fomos alcançados pelo Evangelho. Não porque nós somos melhores do que os outros, não, jamais. Mas isso é graça de Deus. Deus nos alcançou com o Evangelho, nós conhecemos a nossa condição e constantemente nós nos sentimos incomodados com essa realidade, triste realidade do pecado, e nos voltamos a Cristo, oramos, lutamos contra o pecado, choramos por causa dessa condição triste. Esses são chamados por Deus na Bíblia de abençoados, de felizes, porque esses conseguem manter uma comunhão com o Senhor, ainda que sejam pecadores. Esses pecadores que se voltam aos pés do Senhor Jesus, se dobram aos pés do Senhor Jesus, recebem de Deus o perdão. Mas a pergunta que o presbítero Bosco me fez foi sobre as pessoas que vivem escravizadas ao pecado. São aquelas pessoas que não choram por causa do seu pecado. Na verdade, elas amam o pecado. Elas se entregam cada vez mais ao pecado. E a realidade de quem vive numa condição de escravidão ao pecado é uma realidade triste, é uma realidade desesperadora. Na verdade, presbítero Bosco, o pecado ele fere, ele machuca. O pecado destrói. Nós temos que admitir que no momento do pecado, ele parece ser doce, ele parece ser gostoso, ele parece ser bonito. Mas a realidade é que o fim dele é a morte. É uma morte que ocorre espiritual, uma morte moral. A pessoa é como se estivesse tomando um veneno, sabe? Digamos que a pessoa vai tomando um veneno em conta-gotas.
Então ela toma um pouquinho, toma outro pouquinho, e aquilo vai se agravando em todo o seu corpo. Só que o pecado, ele não abrange apenas o corpo físico, ele abrange a alma. E por isso ele traz tristeza, depressão profunda, traz desequilíbrio, traz angústia, traz desespero, desesperança. As pessoas não conseguem mais confiar na vida, acreditar na vida. Uma pessoa entregue ao pecado, ela não tem esperança. E ela busca soluções onde não há solução. Ela busca soluções em regimes políticos, em igrejas, em pessoas, em vícios, na droga, no sexo, em todo tipo de coisas que não vão satisfazer a sua alma. E era isso que estava acontecendo lá no contexto de João capítulo 8. E é interessante que Jesus estava dirigindo a palavra dele a religiosos, a pessoas que tinham crido nele, né, que acreditavam em parte naquilo que ele tinha falado, e por isso ele tinha dito, é necessário, como você explicou muito bem, é necessário permanecer na minha palavra para que seja verdadeiramente meu discípulo. Não basta apenas fazer parte, não é, de um grupo, mas é necessário ter um encontro real com Cristo. O pecado é coisa séria, ele escraviza, ele machuca, ele destrói e ele mata. E a morte que o pecado traz é uma morte física e a pior morte de todas, a morte eterna. Por isso há necessidade de voltar-se a Cristo e confessar os pecados a Ele. Então, pastor Américo, nós vimos que o pecado é coisa muito séria. As consequências são terríveis para o ser humano, para as pessoas que vivem em pecado. Mas existe uma boa notícia, existe uma esperança para aqueles que estão agora ouvindo o nosso programa e estão assim angustiados por conta que é uma realidade, né? Jesus falou aqui, olha, vocês precisam conhecer a verdade para que a verdade liberte vocês. Então, a realidade de todo ser humano é que precisa conhecer a verdade para que essa verdade liberte. Então, o homem natural, ele pode conseguir de forma independente, ele sozinho, ele consegue se libertar do pecado ou ele precisa de algo? Um homem sozinho jamais pode se libertar do pecado. Pode o etíope mudar a sua cor? Pode um tigre deixar de ter formato da sua pele? Então não há como o homem por si só, o ser humano por si só, libertar-se dessa escravidão de pecados. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Todos aqueles que estão nos ouvindo, que passam a entender a sua condição de pecadores, precisam entender que há uma boa notícia. A boa notícia é essa, que Jesus veio ao mundo. Ele amou tanto, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, unigênito. Qualquer pessoa que crer em Jesus recebe a vida eterna. A vida eterna não significa apenas uma vida futura, pós-morte. A vida eterna daqueles que confiam a sua vida a Cristo é uma realidade hoje, é uma realidade a partir do momento que a pessoa entrega a sua vida a Cristo. Prova disso é que eu estava dizendo que uma pessoa escravizada ao pecado, ela cai em depressão profunda, ela desespera da vida. Ela não tem esperança, tudo fica muito cinza para ela, fica muito escuro, o céu fica de bronze. A partir do momento que uma pessoa dessa entrega a sua vida a Cristo, ela recebe vida, alegria, esperança. Ela passa a viver acima das circunstâncias, mesmo com dores, mesmo com enfermidades, mesmo com problemas sociais, ela passa a louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor. Então, a mudança ela é instantânea a partir do momento que uma pessoa entrega a sua vida a Cristo. A boa notícia é essa, que o Jesus da Bíblia morreu, mas ele ressuscitou e ele está vivo. Ele é Deus Emanuel, ele pode salvar você onde você estiver, no hospital, numa casa, num abrigo de idosos, ou se você está ouvindo em algum local, numa rua, ou em qualquer local que seja,
Jesus se faz presente. Você pode buscar a face do Senhor e receber isso. Essa é a boa notícia. O mundo não acabou ainda. Jesus vai voltar. A Bíblia diz que em breve ele voltará com poder e julgará. E ele separará então os bons dos maus, daqueles que confiam nele e daqueles que não confiam. E depois disso não haverá mais esperança. E para aqueles que morrem também não há mais esperança. Mas enquanto você está vivo, tem uma boa notícia. A boa notícia é essa, que Jesus ressuscitou e ele está vivo. E você pode entregar a sua vida a ele, confiar totalmente nele que ele vai salvar você. Ele disse, aquele que vem a mim, de forma alguma eu lançarei fora. O Senhor jamais rejeitará qualquer pessoa que se volte a ele com fé. Porque ele mesmo promete dar graça, salvação e perdão dos pecados. Amém. Que maravilha. Que bênção é poder confiar no Senhor Jesus. Então, amado ouvinte, você que está nos ouvindo, você pode ser liberto do pecado. Jesus é aquele que liberta, é aquele que livra, é aquele que dá a vida. A Bíblia diz: se o Filho verdadeiramente vos libertar, então vocês verdadeiramente serão livres. Então, Cristo nos chamou para a liberdade, para a vida plena. E nós podemos ser libertos do pecado. Nós precisamos somente conhecer o Senhor Jesus, conhecer a verdade, que Ele é a verdade. Então, busque o Senhor, leia a palavra do Senhor, entregue a sua vida a Ele e Ele vai fazer muito mais na sua vida. Que Deus nos abençoe. E agora nós vamos, irmãos, vamos novamente louvar o Senhor, vamos cantar Venha o Senhor minha vida oferecer. Venha o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. O Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Que bênção é entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo. Entregue sua vida ao Senhor onde você estiver. Eu quero mandar um abraço para os irmãos que estão aqui no Facebook acompanhando. Ana Darling, quanto tempo? Ana Darling eu conheci na UEPA, quando eu estudava música ali, 98, 99. Poxa, legal. forte abraço, irmã Darling, Ana Darling, Deus abençoe. Está conosco a irmã Alba, lá de Macapá, querida irmã Alba. Deus abençoe, irmã Gleice, que o Senhor abençoe. A irmã Tássia, conhece a Tássia Galvão? Tua minha irmã, irmã. forte abraço para Tássia. Irmão Osmar de Lázari, que bom, irmão Osmar, ele veio aqui, forte abraço, Deus abençoe. Senhor pastor Elídio Queiroz, Alex e todos aqueles que estão nos acompanhando. Bom é ter vocês aqui, nós daqui a pouco estaremos encerrando, já vamos encerrar, vamos para a oração desse momento. Momento da oração no programa Hora da Reforma.
Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade que temos de levar a tua palavra aos lares, Senhor, dos paraenses. Nós te louvamos porque acabamos de ouvir, Senhor, a tua voz, ouvir a tua palavra. A tua palavra diz que a verdade liberta. O Senhor Jesus é aquele que o Senhor enviou ao mundo para morrer pelos nossos pecados, e é Ele, somente Ele, que nos liberta do pecado. Então, eu quero orar por aqueles que entregaram a sua vida, confiaram a sua vida, aqueles que porventura estavam afastados do Senhor e nesse momento querem retornar aos teus caminhos. Então que o Senhor possa abençoar esse irmão, que o Senhor venha cuidar dele, que o Senhor venha fortalecer, Pai, para que ele continue nos teus caminhos, para que ele fique firme, te servindo e te adorando. Por favor, Senhor, abençoa esses ouvintes que estão acompanhando esse programa. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, as suas famílias, as suas igrejas, os seus ministérios. Que tudo, Senhor, seja feito para a glória do teu nome. Que o Senhor possa acrescentar a cada dia os que vão sendo salvos, Senhor, porque só o Senhor é aquele que pode libertar o homem do pecado. E nós cremos, Senhor, que tu és poderoso. Da mesma forma como o Senhor libertou no passado, o Senhor opera novamente, o Senhor continua operando, porque o Senhor é o caminho, é a verdade e é a vida. E nós clamamos, Pai, para que o Senhor traga vida sobre o teu povo, para que o teu povo permaneça firme e fazendo a tua vontade. Muito obrigado, Senhor, por esse programa. Continua conosco, continua nos abençoando e derramando da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Forte abraço. Boa semana. Na segunda-feira estamos de volta, se Deus assim permitir. Obrigado, irmão Emerson, pelo apoio. Com seu povo.